Olá pessoal, boa tarde, mais um vídeo aqui do Kevinho trazendo para vocês, falando um pouquinho aí sobre o Big Brother, né? Tô um pouco desaparecido aí, mas eu acho que hoje eu vou fazer uma live. Eu queria trazer aqui para vocês dois vídeos tão interessantes e importantes para vocês. Antes de mais nada, eu só queria falar só uma coisa. Nesse momento, eu já vinha dizendo e eu continuo repetindo e falando sobre isso. Big Brother não é brincadeira. Isso leva uma visão da sociedade e como a pessoa se sente, como a pessoa faz, o que, que ela produz lá dentro e realmente se isso está dentro dela, né? Durante todo esse período aí que eu estava fazendo live, né? Desapareci agora, eu estou voltando hoje fazendo uma live. Queria trazer dois vídeos bem interessantes. Um que foi muito antigo, que foi na época da Carol Conká, a respeito sobre a Solange Couto, do que ela falou, do que ela veio se pronunciar a respeito sobre a atitude dela dentro da casa. E agora vocês estão vendo a atitude da própria Solange Couto dentro da casa do Big Brother. Ela saiu e o que eu vejo que não apenas só a emissora passou pano em tudo isso, né? Eu acho que para muitas pessoas acham que a desculpa é o suficiente, né? E nesse momento, como eu, né, faço a minha avaliação a respeito sobre os participantes da casa, sobre a questão do Big Brother e essa questão também do empoderamento, eu queria trazer aqui para vocês a respeito sobre esses dois vídeos, a diferença desses dois vídeos e o ponto que vocês podem estar olhando uma pessoa dessa, né? E também trazer muita crítica, que seja polêmica, mas que tragam muita crítica a respeito sobre isso. Porque nesse momento que a gente vê, cadê realmente as pessoas que querem mudar a sociedade? Cadê as pessoas que defendem causas? Porque nesse momento que eu gostaria de ver as pessoas vindo para as redes sociais, como eu disse aqui para vocês também, um momento que tem muitas pessoas anônimas aí nas redes sociais que agora tem um poder na mão, que a própria rede social nos dá, para a gente estar aparecendo, falando o que a gente acha, o que a gente pensa das pessoas, principalmente pessoas que nunca foram da questão artística, mas como eu, como muitos que estão aí, que eu queria muito que essas pessoas viessem falar sobre essa questão, né, do que ela fez na casa, do que ela colocou e várias polêmicas sobre o que ela vem dizendo durante o tempo e a personalidade dela, como é que ela é, se realmente ela é de fato, porque para mim isso aí é uma pura de uma piada se todo mundo achar que a desculpa dela valeu de alguma coisa, porque para mim não valeu de nada. Ela é um ser humano terrível, né, uma pessoa desprezível realmente, uma pessoa que falou tantas besteiras e o que eu às vezes também até falo. Vocês mulheres que falam que todo homem acha que o homem que é o errado da sociedade, vocês estão vendo uma própria mulher falando várias coisas absurdas, né? Coisas que não deveria estar falando nessa época que a gente tanto está vivendo, só porque a época dela foi lá atrás, ela aprendeu, mas isso é o desenvolvimento do ser humano nessa época em que estamos vivendo, que queremos mudança, principalmente na questão de defesa das mulheres. E o Big Brother é um reality show que está trazendo uma questão educacional para a gente estar aprendendo com esses erros e a gente também trazer isso para a nossa vida e mudar também essa vida do próprio brasileiro que tem uma visão muito antigas, mas que poderia estar sendo mudada com a nova geração que está chegando agora. Porque, queira ou não, as pessoas mais antigas deveriam estar ensinando. E esse reality é exatamente isso, né? Questão da idade, questão do posicionamento, de se expor às suas ideias. E é o que eu falei aqui também no meu vídeo que eu trouxe. Cada um tem um monstro dentro de si. Isso de fato nós temos, né? Cada um tem um monstro, mas esse monstro ele pode ser sim doutrinado, educado, para não ser demonstrado da forma como foi colocado. Até porque também nós precisamos de mudança e nós como brasileiros, como sociedade, precisamos dessas mudanças urgentes, né? Urgente. E aí eu pergunto, cadê as pessoas que defendem a questão feminista? Cadê as pessoas que defendem a questão dos direitos humanos? Cadê as pessoas que defendem a questão dos negros, dos indígenas, né? Da humanidade em si? Falar sobre esse caso, do que tanto ela colocou aí, né? De ser mãe, de ser mulher, dos direitos da mulher, o que é uma sociedade, né? Porque é nesse momento que a gente vê, cadê as pessoas para falar sobre isso? Mas uma coisa é certa, eu acho que para mim a desculpa o que ela trouxe aí nas entrevistas e o que ela ainda continua fazendo, achando que isso passando a mão assim, passando o pano limpo, achando que isso vai ter uma aceitação, que ela errou. Todo mundo erra, é verdade que todo mundo erra, mas eu acho que ninguém vai ficar errando durante 90 dias dentro de uma casa, 80 dias dentro de uma casa, falando tanta besteira, tantas neiras aí, né? Isso é desprezível estar ouvindo tudo isso de uma artista como ela se diz que é,
né, de todos esses absurdos que ela vem dizendo aí sobre as mulheres, né, sobre as pessoas, sobre o corpo das pessoas como tem uma galera aí que sempre está defendendo esses direitos, essas questões aí, e nesse momento ninguém se pronuncia, não fala nada, e eu tô aqui, né, como eu tenho esse poder da influência de estar falando sobre a questão da minha opinião, eu acho o seguinte, eu acho que vai ser muito uma piada ou então uma pizza se todo mundo achar que isso daí é o suficiente o que ela fez e achar que ela agora tem que ser aceita de uma forma como era antigamente. Eu acho que não. Ela tem que aprender muito. E o cancelamento é pouco para tudo isso que ela trouxe para a sociedade. Principalmente para a sociedade e para dentro do Big Brother. A emissora tá passando pano na cabeça, né? Tá trazendo ela para falar outras coisas. Aquele choro que ela fez lá na Ana Maria Braga, para mim não adiantou de nada, né? Porque pela idade que ela tem, o aprendizado que ela deveria ter e demonstrar isso para a sociedade e para as novas gerações deveria ser o diferencial. Porque nós, como sociedade, precisamos de pessoas astutas, maduras o suficiente, mesmo que elas erraram lá atrás, mas na época que vivemos, elas têm que ser o exemplo para a nova geração. É isso que eu vejo. Eu vou colocar os 2 vídeos que eu tô querendo colocar aí para vocês. Eu não sei se o TikTok vai aceitar, mas vai ser muito bom trazer 2 falas, duas formas como ela traz, e ela fala sobre a questão tanto de uma participante que participou do Big Brother, o que ela fez, e também pelas atitudes dela agora, né? Porque foram 2 entrevistas, uma que foi dentro de uma emissora e a outra que foi ali pela Globo ali, né? E teve gente ali que passou pano, teve gente que aceitou numa boa. Eu acho que para mim não é isso. Porque ser uma pessoa pública deveria dar o exemplo para todos, né? Eu mesmo não sendo uma pessoa pública, mas sendo um divulgador de opiniões, de ideias e de polêmicas aqui, muitas das vezes, né? Falo sobre muitas coisas, principalmente de política. Eu tenho minha responsabilidade como cidadão, principalmente com todos vocês que estão aí, principalmente com pessoas que não me conhecem. Eu tenho minha responsabilidade com a sociedade. Então, certamente eu não faria o que ela fez, né? Não ia fazer o que ela fez, porque isso não é jogo, né? Isso é uma forma de diminuir pessoas, de fazer tudo que jamais queremos fazer na sociedade, para dar o péssimo exemplo. Porque a nossa criação, nossos familiares, os nossos amigos esperam muito da gente. Então, não é isso que eu ia tentar demonstrar o meu monstro para fora. Porque o monstro, ele está escondido sim, mas ele está sendo reeducado para demonstrar o melhor de mim, não demonstrar o pior para dar o péssimo exemplo para a sociedade. Então eu vou parar meu vídeo por aqui, vou botar o vídeo para vocês a respeito das entrevistas que ela deu, né? Infelizmente eu gostaria de ver muitos influenciadores falar sobre isso, né? As pessoas que defendem tantos direitos da sociedade, que brigam, que fazem lá maior agazarra, maior festival quando querem parar uma avenida para fazer eventos, não sei o que, e na hora de falar para uma coisa tão séria que aconteceu, ninguém faz nada disso, né? Todo mundo foge, todo mundo passa pano, é o que eu tô vendo aí, que é o que fizeram realmente, porque para mim ela deveria ser cancelada assim, né? Inclusive, eu gostaria muito, que eu vou trazer também aqui para vocês, que o MP trouxe também, está observando sobre a questão do Big Brother, né? A MP, que é o Ministério Público, tem aí seus alicerces, já está observando muito a questão. Eu acho que provavelmente vai ter um processo a respeito sobre a questão da Globo, do que ela está fazendo, do que ela expôs isso para o Brasil todo, né? Então, pelo jeito, até a parte judiciária já está observando tudo isso. Eu acho que vai vir um processo, a questão da Globo a respeito sobre isso, do que eles fizeram com a Ana Paula, do que está acontecendo na casa, a respeito de todos esses problemas, porque isso daí não é normal de se fazer num reality show, né? Então, vou trazer aí, vou botar os vídeos para vocês, vou trazer a questão também do MP, né? O Ministério Público, que já está monitorando aí as cenas, os cenários, tudo aí que está acontecendo no Big Brother, que isso é uma coisa muito séria, pessoal, uma coisa muito séria. Reality show, para quem acha que é só entretenimento, não é. Isso é uma coisa que é muito séria, e isso daí influencia uma coisa péssima de muitas pessoas que têm isso dentro de si. A gente não pode mais aceitar mais esse tipo de coisa. Então, vou trazer o vídeo aí para vocês. Tenham uma ótima tarde, uma boa Páscoa para todos. Até a próxima.